Fala, queridos e amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com cada um de vocês. Uma vez mais, estamos aqui para levarmos a palavra de Deus, esse amigo que fala com vocês, o Bispo Elias Batista. É um prazer para mim estar aqui compartilhando dessa mensagem tão linda, palavra essa que nos abençoa, que nos fortalece, que nos direciona e, portanto, nós vamos hoje dar continuidade à carta do apóstolo Paulo. Hoje será o capítulo 4. Esses vídeos têm a durabilidade de no máximo 20 minutos, portanto preste atenção e vamos nos alimentar um pouquinho mais da palavra do Senhor. Só quero pedir algo para você antes de iniciar, que você compartilhe em nome de Jesus esse vídeo com outras pessoas, para que a palavra do Senhor possa não só alcançá-las, mas também direcioná-las ao reino de Deus, tá bom? Eu aguardo essa ajuda de vocês, o céu agradece e é promovendo essa mensagem, é compartilhando que o reino de Deus avança. Gálatas capítulo 4, para quem acompanhou o vídeo, que já está aqui no nosso canal, do capítulo 3, Paulo ele trata ali a respeito da fé e a lei. Ele repreende ali, ele traz uma exortação à igreja da Galácia, pois depois de tudo que eles ouviram a respeito de Cristo, depois da doutrina ter sido pregada, o evangelho ter sido pregado ali, depois Paulo fica sabendo que alguns membros estavam tentando trazer novamente rudimentos da primeira aliança para dentro da igreja da Galácia, tá? E portanto ele começa ali a chamá-los a atenção sobre a questão da fé, que nós não somos aceitos porque praticamos o que a lei manda, mas porque temos fé na pessoa do Filho de Deus, ou seja, em Jesus. Fomos aceitos por Deus por meio da fé. Então no capítulo 4 ele vai ser mais cirúrgico e específico a respeito desse assunto, e ele diz: digo mais isto, enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai, ou seja, o herdeiro, é tratado como escravo. Ele não é escravo, mas é tratado como escravo. De que maneira? Mesmo sendo de fato o dono de tudo. Ele é herdeiro, ele tem direitos, mas como ele é herdeiro menino, ou seja, é ainda uma criança, é claro que a linguagem aqui é espiritual, e Paulo está dizendo o seguinte, trazendo nessa essa figura de linguagem, fazendo a comparação de um autêntico herdeiro que tem direito aos bens, porém ele só vai assumir aqueles bens quando ele completar a maioridade. No âmbito espiritual, trata-se de maturidade. Então algumas pessoas, elas têm direito sim a promessas de Deus, porém elas não tomam posse, digamos assim, de algumas dessas promessas, porque ainda são meninos espiritualmente. Paulo disse o mesmo, inclusive, para a igreja de Corinto, no capítulo 3, 1 Coríntios 3, Paulo disse: olha, leite vos dei a beber. Eu quis dar a vocês alimento sólido, porém, havendo discussões no meio de vocês, brigas, dissensões, não sois vós meninos? Então, aqui Paulo está tratando, o assunto é maturidade espiritual. E no capítulo 1, ele termina dizendo assim, aliás, no versículo 1, enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. Ele está fazendo uma comparação. O que é escravo biblicamente? Tá? Ele está falando de uma escravidão no sentido literal? Não. Ele está falando sobre dois tipos de pessoas. Aquele que já se tornou filho porque reconhece o senhorio de Cristo e segue, os seus mandamentos e busca esse aperfeiçoamento. E ele está falando também do escravo, que é aquele que ainda está debaixo de condenação. Ainda não é livre, porque não está em Cristo, que traz essa liberdade por meio do seu sacrifício, pela qual a graça se manifestou a todos os homens, trazendo essa liberdade. Então o que acontece?
Ele diz em versículo 2: enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios, até que chegue o tempo marcado pelo pai, tá? Assim também nós, antes de ficarmos adultos, espiritualmente, tá vendo que a linguagem é espiritual? Fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo, ou seja, a nossa antiga vida, né? Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. E para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai, ou seja, Abba Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. Por quê? Porque agora vocês estão em Cristo Jesus. E o Espírito foi enviado. Olha aqui, ó, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse mesmo Espírito é quem exclama: Abba Pai, Pai, meu Pai. Ou seja, quando o reino dos céus está dentro do homem, que é representado pela pessoa do Espírito Santo, ele recebe o poder de ser chamado de filho de Deus. Tá? Então aqui, ele continua dizendo, e no versículo 5, né? Aliás, versículo 7, assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos, e já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que ele tem para dar aos seus filhos. No passado, vocês não conheciam a Deus, e por isso eram escravos de deuses, que de fato não eram deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, como é que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais fracos e sem valor? Porque querem se tornar escravos deles outra vez? Por que dão tanta importância a certos dias, meses, estações e anos? Estou muito preocupado com vocês. Será que todo o trabalho que tive com vocês não valeu nada? Paulo está dizendo, será que o tempo que eu fiquei com vocês, as mensagens que vocês ouviram, não valeu de nada? Meus irmãos, peço que sejam como eu, afinal, eu sou como vocês. E vocês não me ofenderam em nada. Lembram porque foi que lhes anunciei pela primeira vez o Evangelho? Foi porque eu estava doente. Mas vocês não me desprezaram, nem me rejeitaram, embora o meu estado de saúde fosse uma dura prova para vocês. Pelo contrário, vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo como se eu fosse Cristo Jesus. Como se eu fosse Cristo Jesus, e como vocês estavam felizes, eu posso afirmar, só um minutinho, eu posso afirmar que se pudessem, vocês teriam arrancado os seus próprios olhos para me dar. O que foi que aconteceu? Será que agora, por ter dito a verdade, eu me tornei inimigo de vocês? Esses homens mostram grande interesse por vocês, mas a intenção deles não é boa. O que eles querem é separar vocês de mim, para que vocês sintam por eles o mesmo interesse que eles sentem por vocês. É bom vocês terem um interesse sincero sempre, e não somente quando estou com vocês. Meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês, como uma mulher que tem dores de parto, e continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês. Como eu gostaria de estar aí agora para poder falar com vocês de modo diferente. Estou muito preocupado com vocês. E agora ele vai fazer aqui uma comparação de Agar e Sara, representando duas igrejas. Agar, a igreja terrena, e Sara, a igreja celestial. Vocês que querem estar debaixo da lei, ou seja, que querem trazer de volta, né,
a lei que vigorava sobre vocês antes da chegada do Messias, tá? Vocês que querem estar debaixo da lei, me digam uma coisa. Vocês não estão ouvindo o que a lei diz? Ela diz que Abraão teve 2 filhos. Um de uma escrava, Agar, e outro de uma mulher livre, Sara. O filho da escrava foi gerado como todas as crianças são geradas. Mas o filho da mulher livre foi gerado por causa da promessa de Deus. Isto serve como símbolo. As 2 mulheres, as 2 igrejas, né? Essas 2 mulheres representam 2 alianças. Uma aliança é a aliança do Monte Sinai e está representada por Agar, e os que são dessa aliança nascem escravos, pois Agar representa o Monte Sinai na Arábia e Agar é o símbolo da Jerusalém atual, que é escrava com todo o seu povo. Mas a Jerusalém celestial é livre e ela é a nossa mãe. Quando eu falei que uma representa, né, a igreja terrena e a igreja celestial, eu me refiro ao povo, tá bom? O primeiro povo estava submisso à primeira aliança e o segundo povo, nós que estamos em Cristo Jesus, estamos debaixo da graça, na dispensação da graça, por causa do sacrifício que Jesus fez. E também estamos debaixo do sacerdócio de Cristo, pois mudando-se o sacerdócio, mudam-se as leis. E a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Daí para frente, nós estamos vivendo aí o sacerdócio de Cristo Jesus. Hebreus 7,12 diz que mudando-se o sacerdócio, mudam-se as leis. Então ele diz, pois as escrituras sagradas dizem, você, mulher que nunca teve filhos, fique alegre. Você que nunca sentiu dores de parto, grite de alegria. Pois a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido. Meus irmãos, vocês são como Isaque. São filhos de Deus por causa da promessa divina. Naquela época, o filho que havia sido gerado, como todas as crianças são geradas, perseguiu o que havia sido gerado por causa do Espírito de Deus. E a mesma coisa está acontecendo agora. Mas o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem, mande embora a escrava e o filho dela, pois o filho da escrava não herdará a propriedade do pai, junto com o filho da mulher livre. Portanto, meus irmãos, olha o que Paulo está dizendo, que incrível. Nós não somos filhos de uma escrava. Eu vou ser direto, não vivemos mais debaixo da antiga lei. Aquela lei foi boa? Foi. Ela direcionou o povo, ela colocou ordem entre eles? Colocou. Tem gente que demoniza a primeira lei, eu já vi pregadores fazendo isso, é porque eles não entenderam ainda que a primeira lei era uma sombra para o que estava por vir. Ela veio primeiro, embora aqueles que viveram ali no tempo dessa primeira lei não entendiam a obra completamente. Nós entendemos hoje, porque já passamos desse ponto, ou seja, já estamos vivendo na segunda aliança. Então era difícil para aqueles que viveram na primeira aliança entender isso, né? Embora Deus tenha revelado os seus planos a Abraão, por isso que em Abraão todas as famílias da terra são benditas. Então o que acontece? Essa primeira lei, a primeira aliança, era uma sombra, tá, daquilo que de fato era superior e estava por vir. Então Agar representa aquela primeira aliança, né? Eu vou chamar de igreja terrena. Aqueles que ainda não entenderam a graça, aqueles que ainda não estão debaixo da graça, são escravos, né? Embora são escolhidos. Tem muita gente por aí que hoje não segue a Cristo, não é discípulo de Cristo, não aceita as palavras do Senhor, mas já existe um plano na vida dele. Entende? Aquele povo ali, havia uma promessa de Deus sobre eles, e essa promessa se cumpre em Cristo. Cristo não veio abolir a lei, ele veio cumpri-la. E o cumprimento da primeira aliança é a chegada do supremo sacerdote
dessa suprema aliança, da segunda aliança, feita em Cristo Jesus. Percebe, irmãos? Então a graça, ela veio elevar o padrão, não diminuir, e trazer para nós a esperança. Nós que somos, como diz Romanos 11, nós que somos os galhos de oliveira que foram enxertados. Nós não somos galhos naturais. Os galhos naturais são os judeus. Percebe? Nós, gentios, os não judeus, somos galhos enxertados. O que significa isso? Que agora somos participantes da promessa de Deus para os ramos naturais, e nós também temos o mesmo direito, porque Cristo alcançou isso na cruz por nós. Pela fé, somos aceitos por Deus, somos justificados diante de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 28. Somos aceitos e justificados pela fé em Jesus Cristo, tá? Então aqui a ordem é, o que as escrituras sagradas dizem? Mande embora a escrava e o filho dela, pois o filho da escrava não herdará a propriedade do pai, junto com o filho da mulher livre. O que está escrito a respeito daqueles que têm o Espírito de Deus nas suas vidas? Aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade, tá? Portanto, meus irmãos, nós não somos filhos de uma escrava, mas de uma mulher livre, ou seja, porque vivemos hoje na segunda aliança. Portanto, queridos irmãos, amanhã, ou no próximo vídeo, no caso, né? No capítulo 5, Paulo vai falar algo que choca muitas pessoas. A continuidade desse texto, alguns que dizem seguir Jesus Cristo, que dizem estar debaixo da segunda aliança, que dizem crer nessa dispensação, mas querem trazer a todo custo rudimentos da primeira aliança, que era uma sombra, ou seja, o que era mais importante estava por vir, que é justamente esse tempo que estamos vivendo. E alguns que são cegos espiritualmente ainda querem estar debaixo de uma aliança inferior, trazendo rudimentos da primeira aliança, querendo andar com Jesus e com a lei. Isso é impossível, com a lei antiga, ok? Então, é seguir aquilo que Cristo nos ensina. O parâmetro, ou seja, a base para a igreja, não é o período veterotestamentário, a não ser para o nosso conhecimento, para a compreensão da suprema aliança que estava por vir. Quer entender, né, de fato, as duas alianças, né? Uma teve a sua importância, preparando o caminho para a que estava por vir, aquela que é superior, ou seja, o sacerdócio araônico serviu para o tempo dele, né? Deus estabeleceu leis, estatutos e mandamentos, então cumpriu o seu papel, mas vigorou até João Batista. De João Batista para frente, e cumprindo-se ali na morte e ressurreição de Jesus, eu e você vivemos hoje debaixo da graça de Cristo, ou seja, debaixo do sacerdócio de Cristo. Então guarde essa palavra no seu coração. No capítulo 5, Paulo vai dizer algo muito forte. E geralmente, todas as vezes que pregamos essa palavra, principalmente o capítulo 5 de Gálatas, algumas pessoas não gostam. Mas a verdade é que aqueles que dizem ser seguidores de Jesus e tentam trazer rudimentos, manter rudimentos, não só trazem, como tentam manter rudimentos da primeira aliança na sua caminhada com Cristo. Paulo vai dizer que esses que fazem isso, da graça caíram. Mas eu explico melhor no capítulo 5 da carta de Paulo à igreja da Galácia. Que Deus abençoe a vida de vocês, que a paz esteja contigo e compartilhe a palavra para que o entendimento das pessoas possam se abrir mediante ao ensino do Espírito Santo. Beijo no coração de vocês, avante sentinelas e lembrem-se, Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Fique na paz.